Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pastor Ricardo de Oliveira. Queridos irmãos, gostaria de ler com vocês, para nós fazermos uma meditação, em um texto da Bíblia, que este texto ele é muito erroneamente interpretado por muitas pessoas. E eu quero deixar aqui a minha opinião acerca deste texto, a fim de que nós possamos elucidar mais essa questão da Bíblia Sagrada. E com isso também você ter a opinião do pastor Ricardo de Oliveira acerca deste versículo que eu vou acabar de ler agora para vocês aqui, que está em Êxodo capítulo 4 e o versículo de número 10. Diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aí Deus fala para ele, né? Quem foi que criou? Deus está dizendo aqui, né? Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Né? Então Deus diz ali, no versículo 12 ainda: Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Bem, vou ler agora na versão católica o que está dizendo neste versículo 10 do capítulo 4 do Êxodo. Diz assim: Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao teu servo. Tenho a boca e a língua pesadas. Muito bem. Muitas pessoas, ao lerem este versículo do capítulo 10, do capítulo 4 de Êxodo, julgam que Moisés era um homem gago. Eu já ouvi muitas pessoas ensinando isso. Ensinadores até bem honestos, não é? Porque, irmãos, é uma coisa interessante que eu vou dizer. Nem sempre aquilo que uma pessoa fala e que nós sabemos que a verdade não é aquela, não quer dizer que a pessoa esteja sendo mal intencionada ou que a pessoa esteja sendo herege, ok? Eu já falei uma vez aqui num vídeo aqui que herege é aquele que vive das heresias. O cara sabe que ele está no erro, mas ele continua no erro e continua propagando o erro. Ou você não acha que essas pessoas que falam uma série de coisas que estão fora da palavra, vocês acham que eles não estão sabendo que estão errados? Quando confrontados pelas escrituras, por aquilo que está escrito na Bíblia, será que eles não sabem que estão errados? É claro! Eles têm tempo à vontade para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, mas continuam pregando o erro. Mas há as pessoas que às vezes, coitadas, não têm uma base teológica, uma base bíblica, foram ensinadas nas suas igrejas, nas suas denominações, ouviram pregações, estudos, dizendo que é dessa forma. E a pessoa, muitas vezes, ela, lê um texto desse, né? Há algumas versões que dizem, né, que esse pesado de língua, né, aqui está se referindo a ele dizer que ele era um homem gago, um homem que não conseguia falar direito. Eu vi até uma vez uma pregação que o pregador ele imitava até Moisés falando. Foi uma coisa assim bastante até engraçada, sabe? Porque ele falava, né, as palavras que estão escritas aqui de Moisés interpelando o Senhor, e ele começava a imitar essa interpelação que Moisés fez, que Moisés deu algumas desculpas para Deus para não cumprir a missão de Deus. Deus deu a ele uma missão, apareceu-lhe na sarça, a sarça ardia, mas a sarça não se consumia, o relato bíblico assim nos diz. E a sarça é um arbusto feio, sem aparência, igual a mim e você, né? Que ninguém dá nada, não temos aparência alguma, como Jesus também, que olhávamos para nós e reputávamos como um aflito, um ferido de Deus, um oprimido, e os homens dele pouco caso faziam. Então, o povo de Deus é assim, é um povo que não tem aparência, um povo que parece que o lixo deste mundo, como disse Paulo. Mas a grande verdade aqui
é que o texto não está dizendo que Moisés era doente. O texto não está querendo dizer aqui que esse pesado de língua, esse que ele fala que é pesado de língua, que ele não tinha o dom, conforme diz a versão católica, que ele não tinha o dom da palavra, não está querendo dizer que ele era gago, que ele era uma pessoa que ele não falava corretamente, tá? Existe até uma interpretação bem interessante que eu uma certa vez ouvi, até acatei e guardei essa interpretação no meu coração. Achei essa interpretação muito interessante e falei, boa, essa interpretação é boa, vou passar ela para você. Moisés, ele ficou 40 anos no Egito e ele aprendeu a ciência egípcia, ele aprendeu as artes egípcias, a matemática egípcia, ou seja, Moisés estava na maior faculdade do mundo na época. É como se fosse hoje para a Universidade de Harvard, né, nos Estados Unidos, ou Oxford, na Inglaterra. Então Moisés, ele estava naquela instância da sua vida, 40 anos, dos seus primeiros 40 anos, no Egito, onde ele aprendeu do melhor, conheceu o melhor, teve acesso ao melhor do conhecimento, das artes, da ciência, da medicina, tudo de melhor estava naquela instância no Egito, que era praticamente um império ali, poderoso, né? E Moisés teve acesso a tudo isso. E Moisés, após matar o egípcio, esconde o corpo do egípcio na areia, Moisés vai embora para Midian. Midian, para quem não sabe, os midianitas, eles são parentes, são consanguíneos, têm consanguinidade com os judeus, com os israelitas, com os hebreus. Não é? Porque Midian é um dos filhos também de Abraão. Então, muita gente não sabe disso, né? Então, tá lá em Gênesis, tá ok? É filho de Abraão com Quetura, que foi a mulher que Abraão casou-se após, né, depois da morte de Sara, não logo imediatamente, mas casou-se depois com essa mulher também, Quetura, foi mulher dele, né, de Abraão, e teve Midian. Então os midianitas são consanguíneos, são do mesmo sangue dos hebreus, porque vem também de Abraão. Então Moisés foi para lá, para a casa de Jetro, não é? Esteve lá na casa de Jetro, a história, né, fala que ele defendeu lá as filhas de Jetro, então casou-se até com uma das filhas dele, que é a Zipora. Houve, claro, ali toda, né, toda uma trama que envolveu tudo isso ali, não é? Não foi uma coisa que chegou lá, casou, não foi bem assim, né? Que a Bíblia, ela é muito rápida nos detalhes, não é? Então a gente tem que às vezes conjecturar, às vezes a gente tem que pensar, né, que a coisa não flui assim tão rápido. Muitas vezes 1 ano, 2 anos, a Bíblia fala um versículo, daqui a pouco ela pula para o versículo seguinte, ali já se passaram tempos. Muitas vezes acontece isso na narrativa. Então vamos focar aqui nessa questão de Moisés, tá? Então Moisés ficou 40 anos lá em Midian, nesses parentes consanguíneos dos hebreus. Nesses 40 anos, obviamente, Moisés, ele não exerceu a fala egípcia, ok? Ele não exerceu, porque lá em Midian não se falava o egípcio, não se falava a língua do Egito. A mesma coisa, você, por exemplo, faz curso de inglês. Eu conheci várias pessoas que fizeram cursos de 4, 5 anos de inglês. Mas se essas pessoas pararem de falar o inglês, ou ficarem 1 ano, ou até menos, algumas pessoas, sem falar o inglês, sem praticar o inglês, as pessoas esquecem até algumas frases, a gramática, as pronúncias das palavras. E Moisés ficou 40 anos sem falar a língua egípcia. É por isso que ele fala aqui para Deus que ele era pesado de língua. E ele não era eloquente, ou seja, ele não tinha o dom da palavra, conforme te diz a versão católica, né? Ou ele está dizendo que eu sou pesado de língua, sou eloquente. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu já não falo mais o egípcio. Como eu vou poder agora falar o egípcio, já que eu desaprendi muita coisa dessa língua? Por isso também há até um consenso dentro dessa interpretação. É por isso que Deus pega Arão e diz que Arão seria para Moisés como profeta, que vem do hebraico Navi, né, e do grego prophets, né, que é alguém que fala em nome de outrem. E Deus fala para Moisés, olha, Arão será para ti como profeta e tu serás para ele como Deus.
É claro que Moisés não é Deus, senão nós vamos ter que acreditar na divinização do homem, né? Existe aí uma teoria de que todos nós somos deuses. Inclusive eu estava uma vez aqui embaixo do prédio aqui e teve um cara que passou por mim, bateu no peito e falou que ele era Deus. Por quê? Porque existem seitas aí, né, que ensinam isso, que o homem é divino, que o homem é um ser divino. Cada homem é um pequeno Deus, ou é um Deus. Existe esse conceito, sabia? É um conceito bem esotérico, né? Isso não é bíblico. Nós somos seres humanos, somos homens. Deus é Deus, está acima de todos os homens, e nós somos homens mortais, ok? Nós não somos deuses. Então, Deus fala, olha, Arão será o teu profeta e tu serás para ele como Deus. Por quê? Elohim ali é o termo, inclusive, né? Ou seja, Deus está dizendo, olha, você será a autoridade, porque Elohim quer dizer isso também. Elohim não quer dizer somente Deus, Elohim quer dizer alguém que tem autoridade. Então, Moisés seria a autoridade que estaria sobre a vida de Arão ali, né? Arão seria como profeta dele e Arão estaria conduzindo as conversas dentre ele com o faraó. Achei essa interpretação e considerei ela muito interessante e gostei. Mas a grande questão desse vídeo aqui é mostrar para vocês e dizer para vocês que Moisés não era gago. Moisés apenas não tinha o dom da palavra, já que em Atos capítulo 7, vou ler para você. Atos capítulo 7, versículo 22, é Estevão que está dizendo. Ele diz assim: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Agora, olha só a parte B do versículo. E era poderoso em palavras e obras. Ora, como um homem pode ser poderoso sendo ele gago em palavras? Como ele pode ser poderoso em palavras se ele é gago? Não seria uma incongruência de Estevão? Estevão não seria até... Opa, peraí, calma aí. Não, Moisés era gago. Alguém poderia interpelar ele quando ele estava discursando ali. Mas não foi feito. E ele fala, era assim que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Em obras todos sabem o que Moisés fez lá no Egito. E também no decurso dos 40 anos em que o povo de Israel estava atravessando ali o deserto, né? Que andando em círculo, inclusive, era para o povo chegar muito mais rápido, 40 dias, e se tornou 40 anos, muita murmuração, muita desobediência lá no deserto, né? Isso destrói, a murmuração destrói o homem, destrói a mulher, destrói o povo. Então, queridos, Moisés, posso garantir a você, ele não era gago, até porque no texto hebraico aqui, não entra uma palavra aqui hebraica para falar da doença da gagueira. Não entra. Não entra a palavra aqui hebraica para falar de gagueira, para falar que ele era gago, que ele tinha problema de dicção, por ser gago. Esse gago fica por conta de muitos que colocam isso sobre Moisés. Aí Moisés deve, se ouvisse isso, ele devia falando assim, caramba, me botaram até como gago lá. Me botaram um homem sem poder falar direito, mas não é isso. Outra interpretação também interessante é o seguinte, que diz o seguinte, que Moisés, de fato, ele não falava bem, ele não tinha uma eloquência para falar. Eu glorifico a Deus, porque antes de eu entrar para a casa do Senhor, eu falava e tudo, né, desinibidamente, no meio das pessoas, mas eu tinha minhas limitações para poder falar em uma pregação, em um estudo bíblico, em uma palestra, e eu fui me aperfeiçoando. Então, há uma interpretação também que diz que Moisés, ele era pesado de línguas, ele não era eloquente. Por quê? Porque ele não tinha, conforme diz a versão católica, a versão até muito boa, né? No versículo 10, Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Em outras palavras, eu não falo direito, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita fluência na minha fala. Mas depois Estevão diz que Moisés era poderoso nas palavras. Com isso estamos até querendo dizer o seguinte, que Moisés possivelmente, é uma das interpretações, ele desenvolveu-se no falar à medida que ele foi tendo contato com as coisas de Deus, com o povo de Deus, com a liderança do povo de Deus. Então ele desenvolveu ali o dom da fala, desenvolveu ali o dom da eloquência no falar. E isso também é interessante, ok? Então,
Está aí esse vídeo para você. Espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida, tenha te trazido edificação. Se tu gostou, não esquece de dar o joinha, tá? Clicar lá no joinha, naquele papo firme que aparece lá, tá? Não esquece de fazer um comentário, tá? Fala lá, glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, achei muito legal, interessante, esse vídeo foi uma bênção. E não esqueça de compartilhar este vídeo e outros mais que estão lá no canal com outras pessoas, ok? Pode usar e abusar do compartilhamento dos vídeos, meu irmão. Para teu irmão, para tua irmã, para teu primo, tia, tio, parente, cunhado, cunhada, grupo familiar, grupo de WhatsApp, Facebook. Coloque lá meus vídeos lá. Partilhe, compartilhe, use e abuse dos vídeos, ok? Porque fazendo isso, o canal vai crescer, muitos outros ouvirão a palavra de Deus, vai ser bênção para a tua vida, para a vida daqueles que vão ouvir e para a minha vida também, ok? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom, Ahim. Paz, irmãos.